pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer um dashboard com base nas vendas e naquele cálculo de vendas, naquele tratamento de vendas que nós demos na última aula. Para quem não pegou essa aula do tratamento da tabela de vendas, né, com os valores, clica no card, por favor, e dá uma olhadinha lá. Então a tabela já está aqui, né, as vendas, né, bermuda e etc. A gente tratou a tabela e criou aqui, né, o total de cada item vendido pela escola. E o que eu quero agora? Eu quero criar um dashboard para fazer o acompanhamento disso, né? Para visualizar ali com mais facilidade o que vendeu, quando vendeu, quantas vendeu e etc. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar um card, tá? Que é o cartão. Esse cartão eu vou colocar aqui no cantinho. Geralmente a melhor forma de visualização, né, do dashboard, e as pessoas têm mais facilidade de identificação é da esquerda para a direita, então eu vou botar esse cartãozinho aqui na esquerda e vou marcar um dos itens das colunas de cálculo que eu determinei. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a camisa. Vou clicar aqui na camisa, ela entrou aqui no meu cartão. Veja que ele já entrou com 1,65 milhões. O que quer dizer isso? Ele pegou todo o valor da coluna, né, os totais das colunas, e fez uma soma no meu card. Então aqui do lado tem a opção aqui no campo da camisa, eu posso colocar uma soma, uma média, um mínimo, um máximo, uma contagem distinta que conta somente os itens sem repetições, a contagem comum, desvio padrão, variação e mediana. A soma é o que eu quero no momento, então eu vou deixar aqui na soma. Esse card está muito grande, eu quero deixar ele menorzinho, então eu vou colocar ele aqui, né, pequenininho aqui em cima. E aí, quando eu clico no card, eu tenho duas opções aqui, né? A criar o visual, que é onde trata aqui dos dados que eu insiro aqui, né? E eu tenho aqui o formatar o visual. Em formatar o visual, eu tenho visual e geral, essas duas abas para fazer a configuração do visual da minha etiqueta, do meu gráfico, seja como for. Então, o que eu vou fazer? Rótulo de categoria. Vou tirar esse rótulo para tirar o nome que fica ali embaixo, que eu não acho muito legal, né? Eu acho meio ruim ver aqui embaixo. Além do que eu ter que alterar, né, para um título melhor, mais fácil de compreender. Então eu vou clicar aqui em geral, vou clicar aqui em marcar o título, para ele inserir o campo de título. Vou clicar aqui para baixo e vou colocar o título. Por exemplo, total camisas vendidas, por exemplo. Tá? Então esse título vai vir para aqui para cima. Eu posso aumentar ou diminuir ou modificar a fonte, né, ou o tamanho da fonte, né? Posso colocar aqui vou botar aqui esse calibre. Vou aumentar aqui o tamanho. Tá? Posso fazer a formatação de centralização do texto. Posso modificar a cor do texto, por exemplo, vou ter esse azulzinho aqui. Tá? Posso deixar em negrito para dar mais destaque. Então posso fazer diversas formatações dentro do meu texto. E aqui na tela de fundo, tá, eu posso fazer alterações na tela de fundo do texto. Eu estou tratando aqui do texto. Então, dessa forma fica aparecendo um cabeçalho, né, uma barra de tarefas ali. Então posso colocar até um cinza para parecer que é um aplicativo, fica bem legal, né? Então, essas formatações aqui, elas envolvem diversos tipos de formatação, tá? Você pode colocar sombras, você pode colocar linhas, você pode fazer diversas formatações. Não vou entrar nesses detalhes ainda, que o foco da gente aqui é o início, né, dos dashboards e dos cards. Então aqui eu tenho já esse dashboard, esse cartão, aliás, formatado. O que eu vou fazer? Vou clicar nele e vou fazer uma cópia. Por que uma cópia? Porque ele já vem do jeitinho que eu quero, né? Eu não vou precisar fazer tudo de novo. Só que veio também com a informação das camisas e eu quero mudar. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no campo, vou excluir esse campo e vou colocar as bermudas. Mas aqui no título ainda tenho camisas, então o que eu vou fazer? Vou clicar na opção de formatar o visual, vou vir aqui no geral, no título,
e vou mudar aqui de camisas para bermudas. Trocando aqui para bermudas, ele agora mudou ali, ó. Então já tenho camisas e bermudas. E vou seguir fazendo isso para os demais. Então eu tenho aqui camisas, bermudas e agora eu vou para as apostilas. Então aqui na apostila, mesmo processo, eu vou fechar. Vou colocar aqui a apostila. Vou clicar no formatação de visual, geral, no título. E ao invés de camisas, vou colocar apostilas. E mais uma vez, vou copiar. Vou colar o card. Vou organizar esse card aqui no cantinho. Vou fechar e vou colocar agasalho agora. Tá aqui o agasalho. Vou novamente na guia de formatar o visual. Novamente em geral. Novamente em título. E aqui eu vou colocar agasalho. Feito aqui, eu tenho total de camisas vendidas, total de bermudas, total de apostilas, total de agasalhos. Ótimo. Você vai ver que esse card está com um valor muito grande, então ele ficou com 3 pontinhos aqui, porque não deu para aparecer a sigla aí de milhões, né? Então, esse somatório aqui que ele está dando é de todos os anos. Eu quero entender, então, com os gráficos, como é que isso ocorreu ao longo do ano, né? Quando foi que vendeu mais, né, ao longo do ano? Então eu vou colocar para isso um gráfico, tá? Então eu vou colocar um gráfico diário, pode ser um gráfico diário empilhado. Empilhado geralmente é utilizado quando eu tenho mais de uma informação no mesmo gráfico, né? Eu posso colocar um gráfico de barras. Eu escolho aqui qual que vai ser para mim a melhor opção, tá? Gráfico de linhas, eu gosto desse gráfico diário aqui. Eu vou colocar esse gráfico diário e no gráfico diário eu vou ampliar ele um pouco. Quais são os dados que eu quero colocar no gráfico diário? Eu quero colocar aqui o agasalho e vou colocar aqui a data de venda do agasalho, tá? Ele vai me dar aqui, ó, os anos, né, visualmente, e aqui no campo do eixo, no eixo X, que é o eixo horizontal, ele vai dizer que eu tenho todas essas opções, mas só me interessa o ano. Então eu vou tirar aqui o mês, né, o quadrimestre, e vou deixar só o ano. E no eixo de Y eu tenho o total de agasalhos vendidos, né? Então o que acontece aqui, ó? Já de cara eu consigo ver que o agasalho, né, ele teve em 2022 um pico de venda e essa venda vem caindo até o ano atual, onde eu tive uma quantidade menor de vendas. Em 2022 eu tive uma quantidade menor de vendas de agasalho. Então o que acontece aqui? Eu preciso também fazer a mesma coisa que eu fiz nos cards. Então vou clicar no gráfico, vou clicar aqui em formatar seu visual. E aqui eu tenho a mesma coisa, visual geral. O que muda aqui? É que eu tenho mais opções porque eu estou trabalhando num gráfico, né? Então eu tenho aqui o eixo de X, Y, eixo de Y secundário. Tem uma série de coisas aqui que na opção do card não vai ter, né? Tem aqui linhas de grade, linhas de marcadores, rótulos de dados, rótulos de série, plano de fundo da área de trabalho, né? Tem uma série de fatores aqui que eu não tenho, tá, no card. Então, eu vou clicar aqui no geral, propriedades, o tamanho, posição. Tem uma série também de fatores aqui que eu não tenho nos outros, né? No outro gráfico. Então, eu tenho que ter, né, aqui eu tenho que explorar quais as opções que eu quero para deixar o meu gráfico mais bonito, para deixar meu gráfico mais vistoso, né, para as pessoas poderem identificar melhor, inclusive se eu preciso de rótulos ou não, tá? Então aqui, total de agasalho por ano, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a alteração disso aqui. Né? Então eu tenho aqui linhas, controles deslizantes, tudo desligado.
Aqui no geral eu tenho o título que está ligado, então ó, total de agasalho por ano. Você vai também identificar facilmente o que está atribuído ou não por causa disso aqui, ó. Se está ligado, está atribuído. Então eu vou colocar aqui total, vou botar aqui agasalhos vendidos por ano. Vou tirar esse total daí. Mesmo processo, posso aumentar a fonte, colocar a fonte em outra cor, vou colocar o texto dela na mesma cor que a gente está trabalhando, né? É importante deixar um padrão, e vou deixar aqui também centralizado e com fundo, para ficar parecido, né? Para ficar uma coisa mais homogênea. Então aqui eu já tenho um agasalho vendido por ano, já tenho o total aqui, tá? Se eu clicar no gráfico aqui, ele vai me dar os totais, tá? Por ano de tudo, ó, ele vai mudando aqui, ó, porque o gráfico vai interagindo, tá, com os outros ambientes aqui, tá? Então, se eu botar aqui, por exemplo, 2021, ele vai me dar aqui, os cards vão me dar os valores vendidos só em 2021. Se eu coloco aqui em 2022, os cards vão me dar o que foi vendido somente em 2022 e assim por diante. Se eu quiser colocar outro gráfico, posso fazer a mesma coisa assim, ó, Ctrl C, Ctrl V, e eu venho aqui do lado e coloco um gráfico, por exemplo, ao invés de ser o total de agasalho, vou tirar e vou colocar o total de bermudas. Então, mesmo processo, vou clicar aqui, vou vir, né, na formatação, no geral, no título, e aqui no título, ao invés de colocar agasalho, eu vou colocar bermudas. Tá? E vou fazer esse processo com todos os outros itens. Tá? Lembrando que se ficar uma visualização muito ruim, ou seja, ficar muito apertado, posso diminuir um pouco o gráfico, ou, como eu tenho só mais dois, eu posso colocar ele um pouco para cá, fazer um alinhamento, aumentar um pouco o meu gráfico e inserir previamente os outros aqui para visualizar como é que isso vai ficar organizado, né? Ó, colocar aqui, então vai ter que ficar um pouco menor, né, para caber todo mundo aqui. Um pouquinho mais para cá, mesma coisa aqui, ó, ficar um pouco menor, um pouquinho mais para cá. Aqui vou diminuir um pouquinho mais para cá, e aqui vou diminuir um pouco. Pronto. Então fiz uma organizaçãozinha aqui e agora é só mudar o que você precisa, né, dos dados. Então aqui é a bermuda, aqui você vai tirar o agasalho novamente, vai colocar a apostila, aqui você vai tirar o agasalho, né, que foi o copiado, e vai botar, já foi ali, agasalhos, bermudas, camisas, aqui eu vou botar, aliás, apostilas, aqui eu vou botar camisas. Lembrando que aqui eu tenho que trocar o título na formatação, né, que vi aqui no geral, o título. Aqui são as camisas, se não me engano. Não, são apostilas. Então, apostilas vendidas. Apostilas. E aqui são as camisas. Aqui vendidas. Pronto. Tá aí. Então, eu tenho um dashboard com os totais, com os gráficos por ano, indicando aqui a venda dos itens a cada ano de cada produto com base naquelas colunas que a gente criou de cálculo. Tá certo? Então até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.